Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesta noite. Um amparo também dos benfeitores espirituais que estão conosco aqui nesse momento, nesta casa de trabalho e oração. O tema que nos foi proposto, as relações do além-túmulo, é exatamente sobre o que vamos encontrar após a morte. E se vocês fizerem uma análise mais aprofundada de como Kardec usa uma espécie de pedagogia, porque da questão 274 até 290, no Livro dos Espíritos, é o tema que vamos encontrar hoje. E vamos tentar de alguma forma passar para vocês alguma instrução dentro das nossas limitações. Eu dividi, encontrei assim 4 blocos de informações dentro dessas perguntas. E grupos assim que vai falar em termos genéricos, não pontuais, porque as questões pontuais dos desdobramentos das respostas dessas perguntas vamos encontrar nas obras complementares. Kardec só trouxe uma base, para a gente ter uma ideia e desconstruir outras crenças sobre o além-túmulo. Então não vamos detalhar se existe cidade no mundo espiritual, não vamos encontrar mais indícios de que isso ocorre, principalmente nessas perguntas. Então ele começa um conjunto de perguntas e respostas nesse intervalo de questões e vai falar sobre a hierarquia no mundo espiritual. Superiores, quem é superior lá, quem é inferior. Depois ele vai tratar sobre como as relações lá no mundo espiritual, como as pessoas se comunicam, como é que os mortos entre eles se comunicam. Depois outro grupo que nós podemos definir de perguntas e respostas sobre as pessoas, a sociedade que estão lá, como elas se reconhecem no plano espiritual. Já que a gente teve outras encarnações, com outras personalidades, com outras formas, como é que eles nos veem? A gente mantém a nossa individualidade lá. E aqueles que já desencarnaram no plano espiritual há muitos anos, talvez muitos anos mesmo, como está a forma deles? Eles mantêm a mesma forma? A gente vai reconhecer eles? Eles vão nos reconhecer? E por fim, outro grupo que são as últimas perguntas e respostas. Nesse intervalo, nós vamos ver quem vai nos receber no plano espiritual. Parentes, amigos, inimigos. Então, dentro desses conjuntos, desses 4 conjuntos que eu identifiquei aqui, a gente vai elaborar o nosso estudo da noite de hoje. A hierarquia do plano espiritual. E eu vou, dentro desses agrupamentos que eu vou passar para vocês, vou também inserir já algumas informações que a gente já tem das obras complementares, para enriquecer mais o nosso conhecimento. Porque se eu ficar só lá no século XIX, a gente vai ter Joana de Andes, Zé Mano, Manuel Filomeno de Miranda, vamos ter André Luiz. Então, um conjunto de espíritos que já trouxeram informações sobre o mundo espiritual, através de muitos médiuns, não só médiuns brasileiros, médiuns de outros países se tornaram espírita, e outras informações, como trazidas pelo Leon Denis. Então, tudo isso complementa, os que são obras complementares, porque o Espiritismo teve começo, mas não tem um fim. E a gente vai elaborar conforme o nosso nível evolutivo. Então, Kardec já coloca assim a questão sobre a superioridade do mundo espiritual. As pessoas que têm títulos de poder aqui, esses títulos que nós temos aqui na Terra, de superioridade, influencia o seu nível de superioridade lá no plano espiritual? Algo assim, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa de um cargo público de poder, você tem um poder sobre outras pessoas de alguma forma. O que define a superioridade e a inferioridade? Os espíritos vão dizer que os títulos humanos nem sempre valem alguma coisa no plano espiritual. O próprio André Luiz, quando chegou no mundo espiritual,
ele que tinha o título aqui de médico, ele ficou constrangido porque colocaram ele para algumas atividades que, na ótica dele, era inferior para o nível de superioridade que ele acreditava que tinha. E o que foi dito a ele? André Luiz, o seu conhecimento na medicina, você foi um ótimo, até recebeu um elogio, fisiologista. Você foi um ótimo fisiologista. Até as pessoas tentam dar uma identidade de algumas pessoas superiores aqui no Brasil como sendo o de André Luiz. E esses que tentam de alguma forma colocar, né, como identidade, é porque esses espíritos encarnados que foram famosos aqui na Terra, aqui no Brasil, eram superiores. Ainda há aquele atavismo de que André Luiz tem que ser esse médico ali muito famoso, mas era um sanitarista esse médico aqui no Brasil. Eram sanitaristas. André Luiz era um fisiologista, ótimo, clinicava. E outra coisa, esses famosos tiveram um papel importante, porque um deles era a reencarnação de Estácio de Sá, e teve uma importância muito grande aqui como espírito no desenvolvimento e progresso do Brasil. E André Luiz fracassou na sua vida material, moral, ele fracassou. Basta a gente ler a obra. Então ainda há no movimento espírita pessoas que querem que André Luiz seja uma pessoa famosa aqui na Terra, mas ele era um anônimo aqui na Terra. E teve uma vida normal, de uma pessoa normal, com imperfeições e com muitos débitos, e levou ele a passar mais de 8 anos no grau. Os outros dois indivíduos que tentam caracterizar a identidade de André Luiz aqui na Terra, todos tiveram sucesso nas suas encarnações. Então aquela coisa que não, ele tem que ser uma pessoa famosa. Então nem sempre as pessoas que estão encarnadas aqui na Terra, eles estão expressando o seu nível evolutivo por conta da sua missão. Às vezes uma missão de dona de casa, e é um espírito evoluído. Essa dona de casa, quando desencarnar, lá no plano espiritual, nem na resta do nosso lar ela passa, ela vai logo para os planos mais superiores. E quando ela quiser, ela desce lá no nosso lar para visitar o filho. A mãe de André Luiz, vivia numa esfera tão superior ao nosso lar que, vez ou outra, ela podia descer para visitar o filho. Porque o filho, mas por que a senhora não pode ficar aqui? Não com as minhas palavras, está no livro, né? Porque André Luiz é muito caritoso. Mas eu sou nordestino, estou morando aqui em Caruaru, piorou, né? A mãe dele não tem o que fazer, meu filho. Arruma alguma coisa, uma enxada aí para fazer alguma coisa, para ver se você chega até mim. Que às vezes a gente precisa de sabe? Uma pancada para a gente compreender como as coisas funcionam. Mas André Luiz gosta de, né? Amansada. Mas a gente tem que entender dessa forma. E a mãe dele iria reencarnar aqui como uma esposa de um marido que já tinha sido o marido dela em outra encarnação, que foi o pai de André Luiz. Traía ela com 2 amantes. E o pai de André Luiz estava nas zonas inferiores ainda. Morreu primeiro que André Luiz. André Luiz passou nas zonas inferiores. André Luiz saiu das zonas inferiores. Ainda passou alguns anos se recuperando, se adaptando ao mundo espiritual. E o pai dele ainda estava lá, com as 2 amantes nas zonas inferiores. A mãe ia reencarnar, ia casar-se com ele de novo, com o marido. O marido ia ser retirado das zonas inferiores, preparado. Ia receber como filha as 2 amantes. Agora imagine essa mulher, como serão as filhas dela.
Eu acho que vai ser aquelas filhas ciumentas com o pai apegada, com algum transtorno, né? Na área da sexualidade, dos apegos. E ela vai ser doméstica. Só para ajudar o pai, André Luiz, e as duas amantes a se reconciliarem com as leis divinas. Ela ia colaborar com isso. Provavelmente seria uma encarnação, um casamento de provas, como qualquer um, mas não seria uma prova para ela, seria um resgate para essa família, mas nós nem saberíamos quando essa mãe de André Luiz passou por aqui, se é um espírito superior. Mas é claro, as suas condições intelectuais e morais são inalteráveis. Ela pode até aparentar uma certa ignorância, mas vai ter sabedoria. Eu falo da ignorância da intelectualidade formal. Talvez ela não estude, não faça faculdade, cuide apenas do marido e dessas duas mulheres. E é um espírito superior. Por isso que Jesus dizia: os inferiores aqui serão superiores no reino dos céus. Os que estão superiores aqui serão inferiores. É assim que a gente deve entender. São aqueles que não alcançaram e não tem como a gente analisar se as pessoas são boas ou não aqui na Terra. Mesmo aqueles que são sepulcros caiados de branco por fora, cheios de podridão por dentro. Bonzinho, tem um título religioso e utiliza-se desse título religioso para fazer o mal. Bonzinho, um político honesto, mas se aproveita dessa honestidade para se corromper. Claro que tem exceções em tudo que estou falando aqui, mas eu estou passando para vocês que não tem como analisarmos. No plano espiritual, não há como a gente dissimular quem nós somos, principalmente para os espíritos superiores. Não tem como a gente chegar lá e fingir, porque o nosso perispírito, quando chegamos no plano espiritual, ele expressa quem nós somos para alguns espíritos que podem ler o nosso perispírito. Para vocês terem ideia, André Luiz, deitado numa cama, chorando, feito um bebezinho, dizendo que está sofrendo muito. Eu não mereço isso aqui. Porque eu estou nessa cama sofrendo? Recém-resgatado das zonas inferiores. Aí recebe a visita de um médico e do ministro Clarencio, que assistiu os dois filmes. Vocês vão ver lá o Clarencio, não é? No primeiro filme, o ministro, vamos ver André Luiz. É claro que o filme jamais vai expressar o que tem na obra, mas é um convite para a gente estudar as obras, que é muito mais. Não dá para ele inserir. Inclusive, existe, até no primeiro filme que eu assisti, o Nosso Lar, algumas coisas que não encaixam, mas é necessário para que o filme tenha uma certa emoção. Mas é um convite para a gente estudar. O filme Nosso Lar 2, não é uma aula de estudo espírita, é um convite para que a gente adentre nessa área da espiritualidade. Se quisermos respostas mais profundas, é preciso estudarmos a codificação e essas obras complementares para a gente compreender melhor. Então, André Luiz recebeu um diagnóstico visual do médico Henrique de Luna e descreveu a vida dele. Olhando para o espelho. Como é que você sabe, vocês que não são médicos aí, como é que você sabe que uma pessoa ingeriu bebida alcoólica? Como é que vocês sabem? Primeiro, o odor, né? Eu me lembro que eu fiz uma palestra aqui no Cruzeiro de Menezes, entrou um bêbado. Ele entrou bêbado ali, sentou-se naquela última cadeira ali. Eu digo, pronto, esse bêbado vai perturbar. Notadamente, um bêbado sentou-se ali. E daqui eu fazendo a palestra, eu fiz uma meia prece aos benfeitores aqui, que acomodasse ele. E um minutinho ele estava cochilando. Quando terminou a palestra, eu ia saindo, ele estava ali na saída também.
e ele diz: gostei da sua palestra. Quando ele diz gostei, na minha cara, no meu rosto, se eu passasse no bafômetro, na época não tinha minha sorte, eu iria ser detido, porque foi um gostei da sua palestra. A gente sabe que ele estava embriagado. Não só eu notei que ele estava embriagado pelo estado dele, que ele entrou cambaleando e conversava sozinho, não sei com quem, sozinho em casa. E a gente detecta algumas particularidades de alguém. Os espíritos têm essa capacidade também. Então ele disse: olha, você foi uma pessoa que tratou mal as pessoas, colérico, porque tinha sinais de cólera no perispírito dele. Colérico é aquele pavio curto. A gente chama pavio curto, né? Que não quer mudar. Ah, é meu temperamento. E acha isso máximo, né? É meu temperamento que é forte. Vamos ver se é forte no plano espiritual. Porque o mundo do futuro é dos mansos e pacíficos. Esse negócio de é meu temperamento, vamos começar a domar. E você provavelmente está se vendo aqui no seu corpo, você abusou da intemperança, comer demais e beber demais. Tem gente que diz até de palestra, eu escutei palestra, ele fumava muito. Não tem lugar nenhum que André Luiz fumava, não sei onde arrumava isso. Lugar nenhum da coleção de André Luiz fala que ele fuma, que morreu por conta do cigarro. Não passou nem no pulmão dele o problema, foi na região gástrica, numa oclusão intestinal, por conta da intemperança. O suicídio dele foi um conjunto de fatores: intemperança, comia desregradamente, beber desregradamente, contraiu sífilis. Ele disse: você contraiu sífilis, estava lá a marca do sífilis no perispírito. Ninguém pega sífilis na igreja nem no centro espírita, não pega. É uma doença sexualmente transmissível, em raríssimas exceções, com muito esforço, uma transfusão de sangue, uma coisa, mas geralmente é uma DST. Então ele tem uma vida desregrada sexualmente, fora do casamento. Poderia viver com a sífilis por muitos anos, disse o médico a ele. Mas por conta desse seu comportamento, desse seu desregramento, gerou uma oclusão intestinal que levou você à morte. Fora as obsessões que ele arrumou, que agravou seu quadro, a obsessão, porque ele tratava mal as pessoas e atraía a antipatia das pessoas, com energia negativa, e dos espíritos que gostavam das pessoas. Suicídio, disse o médico para ele. Então, sua medicina, André Luiz, diz claro isso posteriormente nos outros capítulos, não serve aqui no plano espiritual. Aí ele se aquietou e viu que o seu título ele tinha que reaprender. Ele perdeu tudo que ele aprendeu aqui na Terra? Não. O conhecimento da fisiologia dele ajudou na compreensão dos tratamentos do perispírito também. Porque o nosso perispírito, gente, é lá que estão os órgãos. Os órgãos, intestino, pulmão, coração. Você vai morrer no além-torno, tudo vai bater, coração. Você vai, bota a mão no peito depois que você morrer. Vocês vão ver o coração bater. Eu respirava longos haustos, dizia André Luiz, nas ondas inferiores. O pulmão dele funcionava. Vai lá no livro do nosso lar. Meu pulmão respirava, eu respirava longos haustos. Estava vivo, mesmo sabendo que eu não fazia parte do mundo dos vivos, eu sabia que estava morto. Estou respirando, sentindo fome e sede. Quando a gente reencarna no perispírito, modela os órgãos biológicos. Então, nós, no plano espiritual, vamos nos comunicar pelo pensamento. Quando a gente evoluir para isso. Porque a ideia de que quando a gente desencarnar, a gente vai saber de tudo. Então o conhecimento de André Luiz ajudou ele na área da medicina para trabalhar numa área para enfermos. Ajudou
muito, mas eu tive que reaprender como tratar um perispírito, que não se trata perispírito apenas no órgão perispiritual, tem que tratar a alma do indivíduo. Ninguém pode adentrar na consciência do outro, ninguém, só Deus. E Deus não faz, nos deixa livres para agir, principalmente pensar. E se expressa esse pensamento por toda parte. Então, quando nós estamos aqui, vocês me observando, vocês me escutando, se estiverem atentos às minhas palavras, eu estarei comunicando com vocês, não apenas uma palavra articulada, estarei enviando mensagem do meu campo mental. E que talvez algum de vocês, se tiver um arquivo, compreenda essa informação que eu estou passando para vocês, inconscientemente. E vocês vão pensar, vão compreender outra coisa diferente do que eu falei, porque eu não posso expressar o que eu quero passar nessa palestra hoje para vocês apenas uma palavra. Passam muitas coisas na minha mente, muitas lembranças, muitas memórias, livros, informações, mas eu tenho que passar uma palavra para vocês. Mas alguns de vocês que tiverem arquivo vão, nesse mecanismo, compreender algumas informações. Então, essa comunicação no plano espiritual se dá também no mundo material. Só que o corpo limita. No plano espiritual, há um limite menor, que é a sua superioridade. Já os espíritos superiores, quando querem, eles se comunicam com o outro sem a palavra articulada. Sem a palavra articulada. Ele tem essa condição, tanto de receber, como de enviar. Porque é preciso que você saiba receber. Por isso que a maioria, 2/3 da população do mundo espiritual, não tem essa capacidade. Vejam só. 2/3. Isso que eu estou falando, gente, está no livro Evolução entre os Mundos, de André Luiz. Eu não tirei do nada. É do livro de André Luiz, Evolução entre os Mundos. Por isso que eu disse que é inserido nesse contexto aqui, das relações do além-túmulo em algumas obras complementares. Ele diz que 2/3 vai falar com uma palavra articulada. Se você pensar, ele não vai escutar nada, porque ele não tem a capacidade de receber. Ele está muito ligado às impressões da Terra. As suas faculdades são limitadas. Se ampliam. Quando você desencarna, a faculdade de espírito vai se ampliar. Algumas sensações que você vai ter que não tinha aqui na Terra. Mas não é como a gente imagina. Agora eu vou saber de tudo, vou me lembrar das minhas vidas passadas. Poucos podem lembrar assim. E alguns, se lembrar, adoecem. Como Dona Laura começou a lembrar, Dona Laura do livro Nosso Lar, veio lá. A maior parte do mundo. Casa, marido, os filhos desencarnados, ia lá, estava quase toda a família lá. A família que foi consanguínea. Estava quase toda lá, feliz da vida. De repente, ela e o marido começaram a ter pesadelos perturbadores. Isso de perturbado. No nosso lar, no trabalho, com aqueles corais, né? Por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então você pode estar no lugar mais lindo do mundo, mais pacífico do mundo, mas se esse reino não está construído ainda em você, você não vai encontrar paz. Dona Laura está num lugar maravilhoso, a colônia do nosso lado, sem paz interior, ela e o marido. Foram relembrar e só permitiram, através do trabalho magnético, ela relembrar somente 300 anos para trás. As mais antigas ela não teve permissão, porque ela não suportaria. Ela só teve 300 anos. Passou 2 anos com um relatório desses 300 anos, para depois de ler, fazer uma operação magnética nela para que ela lembrasse. Aí veio para a memória. Quando ela lembrou tudo, ela disse: não posso viver com essa lembrança. Tenho que reencarnar. Ela deve ter feito um mal terrível nas vidas passadas. E tem que resgatar. Tem que resgatar. Então, para que resgatar? Para construir esse reino dos céus dentro dela. Então, onde ela estiver, ou nos lugares, ou nas zonas superiores,
Não é que o reino de Deus está aqui dentro, prontinho, não. A gente vai ter que construir através das vidas sucessivas. Então, os espíritos comunicam. Quando eles atingem um certo estado de superioridade, basta olhar para o outro e já entende. Basta olhar. Se vocês lerem a coração de André Luiz, vocês vão ver muitas vezes, vocês vão ver que André Luiz vai fazer uma pergunta, o Druso, o Clarencio, né, outro espírito, já sabia que André Luiz ia fazer aquela pergunta. Dá até aquele sorrisinho, né? Eu já sabia que você ia fazer essa pergunta. Porque antes de André Luiz, que o pensamento é mais rápido do que a palavra articulada, já tinha chegado para ele. E já estava com a resposta na ponta da língua. Porque ele tinha a capacidade de ler e de receber. Já André Luiz só fazia falar. Então as percepções, as relações, as comunicações lá, muitas vezes vai ser 2/3 da população do mundo espiritual vai se comunicar com a palavra articulada e com a língua do país em que ele viveu na luta de reencarnação. Eu estava até com esperança de falar inglês depois de morrer. Estava até com pressa de morrer. Porque era uma angústia para mim. Eu já tentei várias vezes aprender inglês, não consegui. Capaz, na área do inglês. Aí o que aconteceu? Li a obra e disse: olha, não estou tão mal assim não. Eu faço parte de 2/3. Então deixa eu morrer bem mais tarde. Se eu chegar no plano espiritual, que é um curso de inglês eu vou fazer. Mas eu vou falar em português. Edson, mas você não já viveu outra encarnação num país? Talvez sim, mas a sua memória não vai voltar. É preciso que volte também em algumas problemáticas. E talvez eu não esteja capacitado para lembrar. Então, chega no plano espiritual, vamos falar em português. Até para vocês terem ideia, no livro Memória do Suicida, existem até regiões espirituais, zonas inferiores e espirituais, voltadas somente para a língua portuguesa. Por que isso? Vocês já pesquisaram isso? Aí é preciso que a gente junte essa informação de André Luiz, junto com a obra de Allan Kardec, para entender que, para tratar melhor pessoas que desencarnam pelo suicídio da língua portuguesa, é melhor que eles se reúnam e falem a mesma língua. Já a pessoa desencarnar e viver numa comunidade que fala mandarim, e russo, que é uma das línguas mais difíceis de se aprender, o russo. Mandarim tem não sei quantos símbolos. E a chegar lá não é entender nada, porque a minha capacidade de comunicação, apesar de eu transferir isso, e como é que se transfere essa informação, mesmo que eu não tenha consciência? E André Luiz jogou para Druso uma pergunta antes da palavra articulada, e Druso já sabia o que ia fazer. Como é que se dá isso? Nós estamos mergulhados aqui num fluido chamado fluido cósmico universal. E esse fluido está em toda parte, todo o universo, toda a criação. É que dá origem a toda a matéria. O nosso pensamento, ele é matéria condensada. Quando pensamos, o campo mental altera o fluido cósmico universal. Altera. Se você botar, vocês querem alterar o fluido, vocês podem alterar o fluido. O ar. Se você pressionar o ar, ele vira água. Se você pegar a água e botar na geladeira, ela vira gelo. Se você pegar o gelo e colocar numa chaleira, ela vira vapor novamente. O ciclo se deu. O mesmo elemento transformado pela nossa vontade. Assim o fluido cósmico universal. Aí você pensa, altera e seu pensamento escreve nessa matéria o seu pensamento. Ou seja, André Luiz vai falar das propriedades a essa matéria, que está nas informações. Se tiver um espírito capacitado para ler, ele capta essa informação que está registrada nessa matéria, nessa energia que chamamos pensamento, e traduz e entende. Não. Entende como?
Porque ele já conseguiu essa capacidade. Porque ele viu a imagem do seu pensamento. Porque a base de todas as comunicações entre os espíritos encarnados e desencarnados, de compreensão e entendimento, são as imagens, diz André Luiz no livro Evolução dos Mundos. Então, se vocês lembrarem de qualquer coisa, vocês vão ter uma imagem na mente. É o mesmo. Se eu falo para vocês aqui alguma coisa, vocês estão criando uma imagem. A imaginação, né? Imaginação. É a base de toda a comunicação. Então, essa energia transita, que é o pensamento, pelo fluido cósmico universal. Assim como o som precisa de quê? Do ar. Assim como o som precisa do ar, porque se a gente tirar o ar, vou estalar o dedo aqui e o ar vai desaparecer. Vou colocar o ar de novo. Vocês só escutam se tiver ar. Então, se vocês assistiram Guerra das Estrelas, aquelas explosões no vácuo, né? É para a gente se emocionar, porque não tem barulho no espaço. E não tem ar. Mas não é só o ar que transmite o som. Os fios eletromagnéticos, a madeira, qualquer elemento material que transmite os nossos ossos, transmite. Pessoas que não têm a capacidade, né, de escutar, muitos aparelhos hoje têm que conectar com o nosso osso. Conecta ao osso, porque o osso recebe essas vibrações e são processadas pelo cérebro. Mas o ar é necessário para que vocês me escutem aqui, porque não tem nenhum elemento interagindo entre nós aqui, a não ser o ar. Assim o pensamento ele transita, quem estiver ao redor, porque é um campo. O pensamento é um campo, é energia. Quem estiver perto, tiver capacidade, ele capta. Alguns espíritos inferiores não conseguem ler, mas eles conseguem sentir o nosso pensamento. E podem sentir se você está bem ou mal, se ele tiver muito exercício. Uma pessoa que passar 30 dias sem tomar banho, a gente vai saber que ela não tomou banho, não vai? Quando ela dá uma carreirinha de 100 metros, chega perto de você. Precisou de falar, dizer alguma coisa, a gente tem a capacidade de saber que ele não tomou banho. Então são essas características que os espíritos se comunicam dessa forma. E também, Kardec, nesses agrupamentos, a gente vai ver a questão de que tipo de espíritos, que sociedade se encontra lá. Porque a gente está falando de sociedade no mundo espiritual. Então tem sociedade de espíritos maus e de espíritos bons. Então quando a gente chega no plano espiritual, as pessoas me perguntaram: Edson, você foi tão bonzinho aqui. Aí a gente desencarna e encontra Edson nas zonas inferiores. Foi. A individualidade nossa, ela é espiritual, não é morfológica, da qual só os nossos sentidos podem detectar e avaliar. Ela é espiritual. Mas nós, quando desencarnarmos, vamos ser nós mesmos. A individualidade lá, se você é mau, vai ser mau no plano espiritual. Você não vai virar anjo. Porque eu já fui a muitos velórios e eu convivi com essas pessoas, e essas pessoas não eram anjos, mas os discursos eram que eles iam descansar. E eu orava, Deus queira que eles descansem mesmo, porque se eles vierem para cá como espírito, vai ser um terror, viu? Vai ser grandes obsessores. No lar. Tive um parente meu que foi um velório, ele passou a vida toda dando trabalho à família, alcoólatra, terror de vida, cheio de vício, de problema. No discurso, um discurso inflamado lá de uma pessoa que nem da família era, queria aparecer, elogiou ele, um pai de família maravilhoso, um filho dedicado. Aí eu estava com meu pai lá, né, no velório. Aí eu cheguei para lá, toquei meu pai e disse: pai, eu acho que a gente está no velório errado.
Aí eu ainda fui na porta, na beira do caixão, assim, para olhar se era ele mesmo, e era ele mesmo. Nós vamos ser nós mesmos no plano espiritual. Se vocês, porventura, um parente, um amigo, uma pessoa que você gosta, sabe que ele teve vício, teve problemas, teve dificuldades, ele não vai descansar. Ele vai ter muitos problemas e a gente tem que orar muito por ele. Pedir muito por ele. Aí meu pai disse para mim, a gente vai ter que orar muito por ele. Porque meu pai é espírita e me trouxe o espiritismo. Desde os 9 anos de idade. Ele me levava ao NEI, o Núcleo Espírita Investigadores da Luz, lá em Recife. E muitas pessoas têm essa imagem, né? Como a gente vai estar no plano espiritual, como as pessoas ainda não conhecem. Porque a nossa forma, normalmente a nossa forma perispiritual vai ter semelhança com o corpo biológico. Isso não é regra absoluta, gente. Não é regra absoluta. Porque no livro da coleção do André Luiz, um dos livros, não vou dizer todos os livros, para vocês lerem a coleção todinha. Um ou outro eu vou dizer. Nosso lá, por exemplo, é fácil. Mas uma dessas obras, uma mulher muito bonita, o André Luiz está na casa dela, e ela é linda, Gisele Bitt. Ela sentada numa cadeira e tirou um cochilo na cadeira. Aí quando ela tira um cochilo, que ela sai do corpo biológico, ela se emancipa do perispírito dela, a forma dela, o rosto, André Luiz descreve como daquelas bruxas das histórias. Por quê? Porque o perispírito é a expressão do seu conteúdo interior. Então, nem sempre você vai desencarnar, vai ter a semelhança, porque ela certamente tinha um rosto semelhante ao corpo biológico, mas deformado. Não é aquela pessoa que envelhece, né? Mas a gente olhando nos olhos dela sabe que é aquela pessoa, quando jovem, principalmente quem convive com uma pessoa. Você tem um filho, quando ele tem 3 anos, vai para 5, vai para 8, vai para 10, vai para 15, você não nota alteração, mas olha as fotos para você ver. Você olha assim, esse não é meu filho, mas você olha, você não consegue, não registra todos os momentos das mutações do nosso corpo biológico. Então, no plano espiritual, as pessoas, por exemplo, um espírito que viveu aqui conosco, desencarnou, mas foi para esferas superiores e não quis mais a forma dele. Não quis mais. Eu mesmo, quando desencarnava, eu com a cabeleira, gente, galega, loira, daquela. Então, aquele cabelo que eu fazia um cachinho de axé, aqueles cachinhos dele. Eu acho bonito aqueles cabelos crespo, né, que você bota um rastafari, né? Eu balançar a cabeça assim com rastafari, tá legal. Quando eu cansar com o rastafari, agora eu quero cabelo liso. Quando eu estiver chateado com o cabelo liso, vem a careca de novo. Estou com saudade. Mas não é bem assim. Mas vamos dizer que eu sou um espírito dessa forma. Mudei. Aí você desencarna e é recebido por esse espírito. Aí ele vai se apresentar numa forma, se ele tiver essa capacidade, que você o reconheça, porque muitas vezes nós vamos ser recebidos pelos entes queridos quando desencarnados. E mesmo que ele escolher outra forma, outro rosto mais bonito ou menos bonito, ele na hora vai fazer com que você o reconheça no momento do desencarne, porque ele está lá para lhe parar. Mas nem todo espírito consegue isso. Nós vamos ver espíritos que são crianças, desencarnam crianças e não conseguem voltar à forma adulta no plano espiritual. E vão crescer lá. Isso está no livro Memória do Suicida, também no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Tem tudo aí na livraria, com 10% a 20% de desconto do nosso querido José Soares. Ele faz isso lá na hora, eu vou fazer aqui também, vou ajudar também. E as crianças vão crescer no plano espiritual cronologicamente, como se crescesse aqui. Já outros espíritos infantis, com 3, 4, 5 anos de idade, emancipam-se da alma durante o sono. A mãe se emancipa, ele pega a mão da mãe e leva para
uma instituição no plano espiritual para ensinar a mãe a ser mãe, porque ela está sendo relapse. Ele é tudo evoluído esse espírito. Ele é criança no corpo, porque o cérebro limita ele com suas faculdades. Mas quando ele se desdobra, ele é tão evoluído. Segura a mão da mãe, vou levar a senhora para lá, para essa instituição, para ensinar, porque a senhora está sendo relapse. Vocês têm ideia, né? Como a dinâmica da sociedade no além de tudo. E as variantes, que isso é pouco, que eu estou falando para vocês aqui. Tem tanta coisa lá que a gente não tem permissão para saber. E esse pouco que André Luiz traz sobre a leitura, complementa essa informação que Allan Kardec nos traz. Complementa, não anula, soma, porque está embasado nas informações de Allan Kardec. Por isso é importante que vocês, antes que morram, alguém tem dúvida que ele não vai morrer aqui? Tem atendimento fraterno aqui também. Se estiverem acreditando que vão morrer, tem atendimento fraterno. Gente, a gente tem que se preparar para esse momento. Você não vai acordar e dormir achando que eu vou morrer hoje, não. Qual o segredo? Tem um livro chamado O Segredo, né? Aí todo mundo conta. Qual o segredo do Espiritismo para a salvação? Tem um segredo simples: fazer o bem. Se a gente fizer o bem, o possível, dentro das nossas limitações. E as preces? Evangelho segundo o Espiritismo. A prece mais agradável a Deus é o bem que se faz. É o bem, gente. Simples assim. Precisa usar um cristal no bolso, nem pular, nem fazer 500 orações. Faça o bem. Principalmente para nós espíritas. Porque os espíritos disseram, é uma vantagem muito grande esse conhecimento. Por isso que a gente tem que estudar. Tem que estudar. É uma vantagem muito grande. Então, as outras crenças das pessoas estão perdidas? Não. Por quê? Porque o conhecimento espírita é uma vantagem muito grande para o além do mundo. Mas vale mais o bem que a gente faz aqui na Terra. Esse é o segredo. Essa é a chave para uma boa chegada à estrada no além do mundo. Desejo a todos vocês que morram com esse segredo aplicado nas